Deus, saudamos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Salmo de número 95, versículo 1 ao versículo 5. 20, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Que nesta noite nós possamos, em casa, em família, adorar ao Senhor, cantar com voz de júbilo ao nosso Deus, celebrar esse rochedo da nossa salvação, esse lugar em que a nossa fé está firmada, que é a pessoa do Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso! Nos encontramos reunidos em famílias para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Nos encontramos em famílias para dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus supremo, é o nosso grande Rei. O Senhor cuida de nós, tem cuidado de nós de uma forma especial. Pai, queremos adorar ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, pois assim Tu és e assim cremos, porque fomos, ó Deus, escolhidos pelo Senhor para o Senhor. E é em Cristo Jesus que nos apresentamos nesta noite, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, para o Teu louvor, para a Tua adoração, hoje e sempre. Amém. Uma boa noite para todos. Neste momento estarei lendo Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 ao versículo 8. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, porque eu e o Senhor não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Neste momento nós devemos tirar como meditação para nós esse texto lido. A palavra do Senhor diz que ele não muda. Então nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, devemos atentar para esse texto lido, que é uma ordem do nosso Deus. Por isso que nós devemos estar contribuindo com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, que os irmãos que têm essa dúvida sobre como, se tem dúvida em ofertar ou dizimar, procura ler mais a palavra de Deus. Ela vos conduzirá em um bom termo e você, meu irmão, você, minha irmã, preste bem atenção no texto e que não vai ter dificuldade em poder fazer essas ofertas, que a oferta era para o andamento, o crescimento do teu evangelho sobre a face da terra. Neste momento estaremos orando. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite aqui na casa do Senhor, por mais uma noite aqui para ouvir a tua palavra. E que nesta noite, Senhor, os irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos que estão meditando na tua palavra, que eles possam cada dia crescer para a honra e para a glória do teu santo nome. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelos dízimos e as ofertas. Esse dízimo e oferta, as mãos que foram trabalhar com esse dízimos e oferta, Senhor, possa fazer com toda a dedicação para a tua honra e para a tua glória. Essa é a oração que faço, com perdão para o meu pecado, para o nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 6 do Salmo que nós lemos 95 ao versículo 11, ele continua: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Que nós possamos continuar a adorar ao Senhor, a nos prostrar com os nossos corações diante do nosso Deus, pois Ele nos criou e Ele é o nosso Deus, como diz o salmista, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Continuemos a louvar ao nosso Deus com a nossa amada equipe de louvor, isto é, a equipe de louvor da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, em Nova Almeida. Louvemos ao nosso Deus. Senhor.
Queridos irmãos, amados amigos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24, para a nossa pequena meditação desta noite. Assim registra a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo do Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que nosso Deus nos abençoe. Ó Deus, digno de honra é o teu nome, de toda adoração, de todo louvor. E nesta noite queremos que o Senhor mantenha a nossa mente cativa, leva a nossa mente cativa à tua mente. Abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, que sejam terras férteis para receber a semente da palavra do Senhor. Fala-se nos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o novo nascimento, ele dá ao crente a condição básica para tornar-se semelhante a Jesus Cristo no caráter, pois a Bíblia diz que após essa experiência, a natureza de Deus é implantada em nosso espírito, e eu quero trazer a palavra que João e o apóstolo Pedro registraram para certificar, para fundamentar esta verdade. 1 de João capítulo 3, versículo 9, assim registra o texto sagrado: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É a verdade que João escreve sobre aquele que recebeu, que teve a implantação do Espírito Santo de Deus em sua vida. E o versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 1, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Perdoe, irmãos, a segunda epístola, eu li a primeira, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no novo mundo, ou que há no mundo. Essa é a realidade daquele que é nascido de Deus, e essa metamorfose espiritual acontece de uma forma lenta e progressiva, por meio da santificação. Por isso, os tradutores deram o título a esse texto de Efésios: a santidade cristã oposta à dissolução. O Espírito de Deus emprega cada situação da vida, bem como todo novo conhecimento das Escrituras que adquirimos para reconstruir essa semelhança divina em cada um de nós. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo
e especialmente o apóstolo Paulo, quero fazer a leitura também do versículo 18, do capítulo 3 da sua segunda epístola aos Coríntios, que assim registra: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa é a ação do próprio Deus em nossas vidas, tornar-nos semelhantes a de Cristo, semelhantes ao Senhor Jesus. E além disso, a Bíblia apresenta então outras 3 maneiras que eu quero trazer para você nesta noite, que devemos cumprir para nos tornarmos semelhantes a Jesus, segundo o texto de Efésios capítulo 3, especialmente o versículo 22 ao versículo 24. Quero que você acompanhe comigo. Primeiro dever que precisamos tomar e ter é que nós precisamos abandonar a maneira antiga de ser. O versículo 22, ele é claro, queridos, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa é a clareza do texto básico. Essa é a clareza do texto bíblico. A Bíblia viva, ela traz esse texto na seguinte forma: então, disfarçam-se dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro dos seus maus caminhos, completamente apodrecida, cheia de imoralidade e engano. Queridos, nós precisamos urgentemente, a igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente abandonar a maneira antiga de agir. Antes de conhecermos a Cristo, éramos orientados pelo espírito da desobediência. O apóstolo Paulo, nessa epístola, traz essa verdade, essa realidade com que vivemos. No capítulo 2, versículo 1, versículo 3, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. O apóstolo Paulo mesmo se coloca, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a realidade, queridos. Antes de nós conhecermos a Cristo, éramos orientados pelo espírito da desobediência. E como escravo do engano, fazíamos tudo que agradava a carne. E éramos, por natureza, inimigos de Deus. E essa é a verdade também registrada por Tiago em seu livro, em sua carta, capítulo 4, o versículo 4, que nós já falamos há tempos atrás sobre o perigo da amizade com o mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Éramos inimigos de Deus, perseguidos por Deus. Mas agora que Cristo nos salvou, nós devemos manifestar frutos compatíveis com a vida. Não podemos mais ser dirigidos por desejos ou impulsos vis, malignos, indecentes, que pertenciam à antiga maneira de viver.
as nossas ações devem ser baseadas na palavra de Deus. Não podemos mais reproduzir atitudes que a Bíblia condena. E eu quero trazer que atitudes são essas que o apóstolo Paulo nos traz também na sua epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Essas atitudes precisam ser abandonadas. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. São, queridos, atitudes que devemos rejeitar urgentemente. Jesus afirmou que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Essa verdade foi pregada pelo Senhor Jesus no seu primeiro sermão, o Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Isso significa dizer que somos responsáveis por manter os valores do reino de Deus e também dar o bom testemunho do Evangelho. Sim, queridos irmãos, para tornarmos semelhantes a Cristo, é necessário abandonarmos a maneira antiga de agir, mas também precisamos tomar um outro dever. Precisamos mudar a maneira de pensar. E para isso, eu quero fazer uso das palavras do escritor aos Provérbios, no capítulo 23, versículo 7. Ele traz para nós essa verdade que fundamenta essa mudança de pensar em nossas vidas. Observa o que Salomão escreve: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Queridos, nosso pensamento precisa estar sob a orientação de Deus. Nós precisamos trazer sempre o bom pensamento, guardar o coração, as nossas mentes, porque da forma como o homem pensa, assim ele é. E esta é a razão porque devemos criar o maravilhoso hábito de estudar, meditar na Bíblia todos os dias, pois é somente por meio dela que a nossa maneira de pensar vai mudando. Jesus Cristo afirmou que a libertação de hábitos, de ideias, de conceitos errados acontece quando conhecemos a verdade. Na sua palavra, que João registra, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se quisermos ficar livres de hábitos, de maus pensamentos, de ideias, de conceitos errados, precisamos conhecer a Sagrada Escritura. O texto que nós temos com base em Efésios no capítulo 6, nós
Vamos dar outro prosseguimento, mas aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo ele continua: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sim, queridos, precisamos renovar, ter novos pensamentos, novas ideias que agradam a Deus. Há duas palavras-chave neste versículo: renovar, e vos renoveis. Renovar significa tornar novo, mudar ou modificar para melhor, recomeçar. A outra palavra é entendimento, cujo significado é uma faculdade de compreender, de pensar ou de conhecer. Em outras palavras, nos tornamos semelhantes a Cristo quando continuamente passamos a pensar segundo as Escrituras. Isso é o mesmo que permitir que Deus governe os nossos pensamentos. Sim, queridos, para tornarmos semelhantes a Cristo, precisamos mudar a maneira de pensar. Porque quando o nosso pensamento é dirigido, programado pela Bíblia, é possível planejar ações moralmente corretas. Sobre isso, Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Hoje nós temos muitas informações disponíveis na televisão, nos meios de comunicações, em outros tantos, e em outros meios que servem apenas para contaminar a nossa mente. Mas nós precisamos nos disciplinar nesse ponto. Precisamos voltar para a orientação bíblica em preencher o nosso pensamento daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é respeitável, daquilo que é justo, daquilo que é de boa fama, daquilo que é amável. Quer tornar-se semelhante a Jesus? Mude a maneira de pensar. Mas uma terceira colocação no texto que queremos observar, segundo Efésios capítulo 4, especialmente versículo 22 ao 24, e agora pensar no versículo 24. Versículo 24 nós lemos: e vos revistais um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A imagem de Cristo espiritual, ela é espiritual e tem a ver com o seu caráter. Os aspectos do caráter de Jesus são exemplificados no fruto do Espírito. Precisamos daquelas 9 ou 8, 9 qualidades morais e éticas para nos tornarmos semelhantes ao Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a viver em novidade de vida. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver novos e saudáveis hábitos de conduta. Por exemplo, agir certo. Por exemplo, perdoar, descansar no Senhor, falar aquilo que edifica. Sim, queridos irmãos, conte com esse passeio, porque é santo e tem o compromisso com a verdade. E somos discípulos de Cristo, portanto, Ele é o nosso modelo, o exemplo em todos os aspectos. Muito do que manifestamos no dia a dia ainda é resquício da forma antiga e mundana de viver. E aí o apóstolo Paulo,
ele vem dar mais uma clareza. E vos renoveis, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser transformados e transformar o mundo segundo a nossa mente. O alvo, queridos, de todo crente nascido de novo deve ser o crescimento espiritual, ou seja, a maturidade. E para tanto eu quero ainda fazer uso das palavras do apóstolo Paulo, mesmo aos Efésios capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16, assim ele declara: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias, ou pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, a cada parte efetua o seu próprio aumento, para a edificação desse mesmo em amor. Queridos, o alvo do cristão é crescer, é chegar à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. A essência da maturidade é a semelhança espiritual com Cristo. E ficamos parecidos com Ele quando pensamos. Ficamos parecidos com Ele quando falamos e agimos como Ele. Quaisquer que sejam as nossas ações ou palavras, tudo deve ser completamente embalado, untado, ungido pelo amor, pois é amando que comprovamos a nossa filiação celestial. A Bíblia diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Queridos irmãos, 3 deveres que precisamos tomar para sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos abandonar a maneira antiga de agir. Precisamos mudar a maneira de pensar. Precisamos nos conformar com a imagem de Cristo. Quero concluir dizendo que devemos nos aliar ao Espírito de Deus nessa difícil tarefa de reconstrução do nosso caráter. Quando é que nos tornamos um estorvo para o Espírito Santo? Não é mentindo, já falamos sobre isso. E assim nós vamos entristecer e apagar a influência do Espírito Santo sobre nós. Nós não podemos apagar o Espírito de Deus em nós. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Sim, queridos, precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Eu trago a nossa memória que quando nós viemos dar a nossa pública profissão de fé,
Nós aqui confessamos que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Portanto, se quisermos e precisamos sermos semelhantes a Cristo, precisamos cumprir esses deveres. Ninguém sabe tudo, nem consegue tudo de uma vez só. E por meio do discipulado, por meio da leitura da palavra, da continuação da vida cristã, da permanente crucificação do velho homem, que vamos sendo transformados à imagem moral e ética de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos informa, de glória em glória. Procuremos, queridos, a ser parecidos, a sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Queremos desejar a todos uma semana de bênçãos, uma semana de grandes conquistas, grandes realizações, e que todos sejamos guardados em Cristo Jesus para sermos semelhantes a Ele. Quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que têm nos dado o suporte para a realização desses cultos online, a equipe de louvor, os irmãos da ornamentação e tantos outros, a família Presbítero Leomar, mais uma vez, muito obrigado, e que Deus continue nos abençoando em tempos de isolamento social, para que o nosso Deus seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias. Vamos orar. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos escolheu, que nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor sabia e sabe que não temos condições de fazer tudo isso sozinhos. Para isso, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito como ajudador. Sim, ó Pai, que possamos fazer uso desse parceiro santo que exige, que quer a nossa vida parecida com Jesus. Ó Deus, ajuda-nos para que os nossos pensamentos sejam modelados pela Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, fazer uso da Tua Palavra, de uma intimidade maior com o Senhor, ser dominados pelo Senhor, ser, ó Deus, orientados pelo Teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, seremos semelhantes a Jesus. Que os deveres mencionados nessa noite, possamos, ó Deus, aprender e apreender e colocar em prática. Ajuda-nos, ó Deus, pois queremos honrar o Teu santo e glorioso nome, em nome do Senhor Jesus. Irmãos em Cristo, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o eterno amor do nosso Deus e Pai, que nos chamou para sermos semelhantes a Cristo, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de vós, e com todos vós permaneça, hoje e sempre. Amém.